Fala galera, voltando aí em Química Inorgânica, agora vamos falar um pouquinho sobre sais, pessoal. Seguinte, os sais eles são compostos inorgânicos formados por cátions e ânions. Posso falar mais? Formados por cátions que sejam diferentes, vou colocar assim, diferentes do H+, e por ânions diferentes da hidroxila. Na verdade, quando eles estão em água, eles vão liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e ânions diferentes de hidroxila. E aí, como que esses sais são formados? Falamos sobre ácidos e sobre bases. E os sais, eles são formados justamente pela reação de neutralização, que é uma reação que ocorre entre um ácido e entre uma base. Vai então formar o sal e formar como subproduto a água. Temos o exemplo aqui do HCl, esse exemplo bem básico. HCl, nosso ácido clorídrico com o nosso hidróxido de sódio, formando então o NaCl mais água. Temos também aqui o ácido sulfúrico mais o hidróxido de cálcio, formando então o CaSO4 mais duas moléculazinhas de água. A gente não pode esquecer que as reações sempre têm que estar balanceadas, galera. Então, vamos continuar. Precisamos classificar esses sais, e isso o Enem já cobrou. Vamos fazer uma questão dessa lá na sessão como cai no Enem. Os sais, eles podem ser classificados de três formas, como sais normais ou neutros, como sais ácidos ou como sais básicos. E aí, de uma forma bem geral, bem simplificada, nós podemos dizer que os sais neutros são aqueles nos quais, na fórmula deles, não sobra H+, nem OH-. Por exemplo, aqui, o NaCl. Por exemplo, aqui, o CaCl2. Tranquilo. Agora, quando nós temos um sal ácido logo de cara, é porque sobra H+ na sua fórmula. Um exemplo aqui é esse carinha, NaHCO3, formando aqui, ó, sobrando, na verdade, um hidrogênio. E como sais básicos, são aqueles caras que sobram OH- na sua fórmula. Por exemplo, esse carinha aqui, CaOHCl. Só que, além disso, pessoal, há casos em que realmente você não consegue identificar na molécula um H+ sobrando e nem um OH. E aí, o que acontece nesses casos? Há uma classificação, há uma definição um pouco mais aprofundada de sal ácido e sal básico, e de sal neutro também. Um sal neutro, ele é formado quando eu coloco um ácido e uma base, que é uma neutralização total. Por exemplo, quando esses dois caras são fortes. Então, quando eu tenho um ácido forte com uma base forte, eu vou ter uma neutralização total e aí eu vou gerar um sal neutro. Agora, diferentemente, quando eu tenho um sal formado por um ácido forte mais uma base fraca, eu vou ter um sal com caráter mais ácido. Isso quando ele está em solução. E é nisso que o Enem cobrou. Quando eu tenho um ácido fraco, mas eu coloco ele com uma base forte, eu vou ter então esse sal com caráter básico lá na solução. Beleza, galera? Então, tem uma diferençazinha a mais, além de você identificar se esse cara realmente tem H na fórmula ou tem OH. Vamos ver aqui. Esse é um exemplo bem importante. Se o sal ele é colocado em solução aquosa, ele vai poder mudar o caráter da solução. Por exemplo, nós temos aqui o NaHCO3. Esse é o famoso bicarbonato de sódio. Vocês já perceberam, se a gente olhar ele aqui, vocês vão falar, nossa, ele é um sal ácido, você acabou de falar que ele tem um Hzinho sobrando aí na fórmula. Primeiro de tudo, pessoal, vamos só fazer um lembrete rápido. Vimos que o ácido, então, a gente consegue identificar rapidamente porque ele começa com hidrogênio, certo? A base a gente consegue identificar rapidamente porque ela termina ali com OH.
E o sal é porque você consegue identificar porque ele não começa nem com H e nem termina com OH. Ele está ali no meio do caminho, tanto que ele é formado pela junção de um ácido com uma base. Beleza. Esse cara aqui, você vai olhar e você vai falar, você acabou de falar que esse cara aqui é um sal ácido porque ele tem um hidrogênio ionizável aqui sobrando na sua fórmula, certo? Certíssimo, ele é considerado um sal ácido. Só que em solução ele se comporta de maneira diferente. Por quê? Pessoal, é o seguinte, o sal, ele vai ser sempre formado pelo quê? Pelo cátion que veio proveniente da base e pelo ânion que veio proveniente do ácido. Como assim? Se eu tenho esse NaHCO3, eu tenho o seguinte, aqui nós temos Na+, e o HCO3-. O que isso significa? Que esse carinha aqui, ele veio da base, tanto que ele é um metal, e a base tem um metal ali presente. E o HCO3, ele veio do ácido. Então, uma base contendo sódio e um ácido contendo HCO3, que se uniram ali numa relação de neutralização e formou o bicarbonato de sódio. E que base seria essa então? Quando eu coloco aqui em água, ela vai passar realmente a aparecer aquela base ali. E a base, obviamente, que é o hidróxido de sódio. E o ácido que deu origem é o ácido carbônico, H2CO3. E aí, não sei se vocês já repararam ou se vocês já usaram, o bicarbonato de sódio ele é usado como antiácido. Você vai falar, caramba, como assim? Você tá com aquela sensação, aquela queimação lá no estômago, toma um antiácido que na verdade é um sal ácido. Você vai acidificar mais ainda. Não, por quê? Porque em solução, quando ele chega lá no seu estômago, quando você coloca a aguinha ali, ele vai formar hidróxido de sódio e H2CO3. Conseguem perceber que o hidróxido de sódio, nós vimos que ele é uma base forte, é uma base formada por um metal alcalino. Uma base forte. E o H2CO3, ele é um ácido forte ou fraco? Ele é um ácido fraco, exatamente. Até porque se você pegar e diminuir aqui 3 menos 2, que é aquela dica que nós demos, para a gente descobrir como que um ácido é forte ou fraco, se essa diminuição aqui, ó, 3 menos 2, for menor que 2, significa que esse ácido é fraco. 3 menos 2, 1, esse ácido é fraco. Então, se nós temos uma base forte e um ácido fraco, eu vou ter um sal aqui dentro de caráter básico. E é por isso que eu uso ele como antiácido, porque ele tem um caráter em solução básico. Muito bacana isso, né, pessoal? Foi isso que o Enem cobrou. Fiquem tranquilos que nós vamos ver ali na sessão como cai no Enem. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a nomenclatura desses sais. É bem tranquilo porque a gente já viu mais ou menos ali quando a gente fala dos ácidos. É o seguinte, galera. Quando nós temos um sal, já vimos que ele foi formado por uma base e por um ácido, certo? Que se juntaram numa reação de neutralização. E aí, se o ácido que deu origem a esse sal, ele termina com ico, eu vou ter um sal que vai terminar com ato, oso, ito, hídrico, eto. Aquela mesma história lá, ó. Chico é chato, gostoso é o pirulito, com clorídrico eu não me meto. Mesma coisa. Vamos fazer aqui essas reações juntas para a gente ver como acontece. Aqui nós temos o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Como que eu vou formar, então, um sal desses caras aqui? Nós temos que ver que o sal, ele se forma pelo cátion da base. Então, aqui, ó, identificamos a base, Na+, OH-. Então, nós temos o Na+, está aqui quietinho. E pelo ânion do ácido. Olha o ácido aqui, o ânion é esse carinha todo. Porque aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos 2. Então, eu tenho NaSO4 menos 2. E aí, para a gente montar a molécula, ela não pode ficar assim, porque ela não está estabilizada. Os NOx tem que estar certinho na molécula, o NOx final tem que ser igual a 0. Aqui eu tenho mais 1 e menos 2. Então, eu faço aquele xzinho aqui, e aí eu tenho 2, e aqui eu tenho umzinho que não preciso colocar. Na2, SO4, sobrou uma molécula de água. E aí, o que eu tenho? Eu tenho ácido sulfúrico. Então, o meu sal vai ser o sulfato, exatamente, sulfato de sódio. Bem tranquilo isso, sulfato de sódio. Próximo exemplo. Aqui nós temos o ácido
nitroso com hidróxido de potássio. Então, mais uma vez, como que o sal vai se formar? Pelo cátion da base, potássio, e o ânion do ácido, NO2. Beleza? Sobra uma aguinha aqui, e aí o que eu tenho? Aqui eu tenho ácido nitroso, então como sal eu tenho o sal nitrito, exatamente. Aqui eu tenho o nitrito de potássio. E para finalizar, aqui nós temos o HCl, o ácido clorídrico, com o hidróxido de cálcio. Como vamos formar o sal? Vamos colocar, começando com o metal aqui, com o ânion lá da base, e aqui com o cátion lá da base e com o ânion lá do ácido. E aí o que eu tenho? CaCl. Mais o Ca, nós vimos aqui que ele é mais 2 e o Cl é menos. Não pode isso. Vamos fazer uma cruzinha e vamos acertar o NOx aqui. Então ficou CaCl2. Como o ácido é clorídrico, o nosso sal vai ser o cloreto. Exatamente, nós temos aqui o cloreto de cálcio. Mais 2 moléculas de água, balanceando então essa reação. Viu como é tranquilo, pessoal? Mas fiquem assim, bem tranquilos mesmo, porque nós vamos te dar também os principais radicais e aqueles que vocês realmente precisam saber lá para a hora da prova. Só para a gente citar aqui, os principais radicais são o carbonato, que é o CO3-2, sulfato, CO4-2, nitrito, NO2-, nitrato, NO3-, permanganato, MnO4- e o fosfato PO4-3. Esses são os principais radicais que podem aí vir a cair na sua prova. Bom, é isso. Nos vemos então na sessão Como Cai no Enem. Até lá, galera!